Ministros do Supremo Tribunal Federal entenderam que aborto até o 3º mês não é crime. A decisão foi para um caso específico no Rio de Janeiro, mas pode influenciar juízes de todo o país. A decisão foi tomada durante o julgamento de um habeas corpus que questionava a prisão de 5 pessoas, funcionários e médicos de uma clínica clandestina de aborto fechada pela polícia em março de 2013 em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O ministro Luiz Roberto Barroso, que tinha pedido prazo para analisar o habeas corpus nesta terça-feira, votou pela libertação dos acusados. Para o ministro, os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto no primeiro trimestre de gestação violam os direitos fundamentais da mulher, que tem, segundo o ministro, autonomia para fazer escolhas existenciais e tomar decisões morais a propósito do rumo de sua vida. E sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada Maria Luísa Gorga, especialista em direito médico. Maria Luísa, boa noite. Boa noite, Natália. Maria Luísa, essa é uma decisão inédita? Você já tinha visto outros casos desse tipo? Nunca vi nenhum caso assim. É com certeza uma decisão inédita, muito importante, principalmente se a gente considerar que na outra oportunidade que o Supremo teve de tratar do assunto, que foi nos fetos anencefálicos, eles resolveram sair pela tangente. Uhum. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, criou aí uma comissão especial que pode incluir na Constituição uma regra clara agora sobre o aborto. O que isso pode influenciar na Constituição? Olha, se essa regra for incluída na Constituição, não vai poder mais ter nenhuma decisão judicial que contrarie a regra constitucional. Uhum. E também qualquer lei posterior não poderia contrariar essa regra constitucional que fosse incluída. Isso... Então seria uma questão que impactaria negativamente todo o avanço nesse debate. Isso não é um assunto já debatido há muitos anos, não é? Com certeza, não em aspecto constitucional, mas irem tendo iniciativas como, por exemplo, aquele Estatuto da Família que tinha entrado em pauta. Uhum. Sempre estão querendo legislar, deixar mais rigoroso ainda a punição para o aborto. Uhum. Você que trabalha com direito médico, é recorrente o número de mulheres e profissionais de saúde envolvidos em casos de aborto na justiça? Como é que você avalia isso? Geralmente quem aparece mais na justiça são as mulheres. Via de regra, as mulheres pobres que foram, digamos assim, pegas no ato. Uhum. Os profissionais geralmente não entram tanto como réus nesses casos. Uhum. Mesmo assim, é um assunto pouco abordado na nossa justiça. O judiciário é sempre muito rigoroso nesse assunto, porque agora ele parece estar um pouco mais flexível, né? Eu acho que é uma ilusão. O judiciário ainda é bastante conservador. Essa decisão, por mais progressiva que seja, se a gente for ver, não foram nem todos os ministros da turma que votaram, foram só 3. Uhum. Então é um início, pode servir para juízes que tenham essa inclinação se sentirem mais resguardados, mas ainda é muito embrionária essa questão. Via de regra, o brasileiro defende muito o direito, digamos, imaginário do feto. Como é que você avalia essa decisão do ministro? Positiva? Eu acho muito positiva trazer o nível de debate que ele trouxe, com sopesamento de vários princípios, colocando no Supremo Tribunal Federal o direito fundamental da mulher, da sua autonomia, colocando que seria desproporcional você punir a mulher por esse aborto até o 3º mês de gravidez. É, com certeza, uma decisão histórica para o país. Você disse que pega geralmente casos de mulheres assim mais de baixa renda. Geralmente são casos de pessoas que não têm condição de ter um filho ou alguma coisa assim? Não necessariamente, né? O aborto, a decisão da mulher pelo aborto, ela tem muitas facetas. Pode ser por não ter condições, pode ser por não querer, pode ser muita coisa. A questão é que as mulheres de classe mais elevada, elas vão a clínicas especializadas nisso e elas ficam resguardadas de qualquer exposição
do que elas estão fazendo. Não precisam depois ir com complicações para um hospital do SUS e acontecer como aconteceu um tempo atrás, que o próprio médico denunciou. Uhum. E quando acontece isso do próprio médico denunciar, é um caso que o médico está quebrando o sigilo entre ele e o paciente, não é isso? Com certeza, é uma violação do sigilo funcional, totalmente antiético e até um pouco criminoso da parte do profissional, né? Existe a obrigação de segredo da profissão. Uhum. O profissional não deve julgar a paciente, né? O próprio Código de Ética Médico proíbe que ele faça isso. Deve atender e guardar esse sigilo do atendimento. E aí, pela lei brasileira, quando há um aborto, médico e paciente cometeram o crime? Pode falar um pouquinho mais sobre isso? Claro. Assim, depende. O nosso Código Penal, ele tem 3 tipos de aborto, né? Um, que você faz é provocar o aborto. E tem também provocar o tipo do médico, de provocar o aborto com o consentimento da gestante e o tipo de provocar sem o consentimento da gestante. Uhum. O médico responde como réu no caso que ele conscientemente provoca esse aborto. Certo. E a paciente também. Agora, no caso, se a mulher começou o aborto e depois foi para o hospital, por acaso o médico teve que terminar ali para salvar a vida da mãe, ele não responde, apesar de ter finalizado a conduta. Uhum. E nesse caso que você citou, em que a jovem foi denunciada pelo médico, ele chegou a fazer o aborto? Fez e depois denunciou. Aí ele se entregou também, no caso, né? No caso, sim. E aí... Mas o caso depois saiu da mídia, eu confesso que eu não consegui acompanhar o desfecho, porque esses casos acabam depois sendo sigilosos. Uhum. Por conta da temática sensível. Certo. Mas aí, nesse caso, pela lei, o médico também deveria ser punido. Sim, o médico que realiza o aborto, a não ser nas ocasiões que a lei expressamente permite, ele é punido. A lei só permite se for um risco de vida da mãe. Então, não tem outra opção, você tem que salvar a mãe e, por exemplo, aqueles casos de doenças da gravidez, pré-eclâmpsia e etc., pode fazer o aborto. E nos casos do chamado aborto sentimental, que é quando a gravidez decorre de um estupro, então o médico pode realizar sem ser punido por isso. Uhum. Agora, essa medida dos ministros do STF, né, entenderam aí que o aborto até o 3º mês não é crime. Isso, de alguma forma, pode descriminalizar o aborto? Acho que é um exagero falar que isso poderia descriminalizar o aborto. Isso com certeza traz a discussão, possibilita que isso aconteça no futuro, mas ainda não. É só uma decisão que foi para um caso concreto e que pode servir de fundamentação para outras decisões em casos concretos, mas ela não é automaticamente aplicada para todos os casos futuros. Uhum. Além disso, o que deu para entender, que o ministro quis dizer, é que ele não sequer considera aborto no termo técnico da palavra, porque o aborto é você interromper a gestação com a morte do feto. Então, até o 3º mês ele considera, usando os parâmetros que muitos outros países já usam, que sequer existe uma vida a ser considerada. Por isso que ele acha que não é um crime, que não seria proporcional ao seu crime. Uhum. Então seria um primeiro passo, assim, né, para uma discussão mais ampla. Exatamente. Talvez no futuro um julgamento pelo pleno, como foi feito no caso dos fetos anencefálicos. Tá certo. Maria Luísa, muito obrigada pela sua entrevista, viu? Uma boa noite. Imagina, boa noite. Eu conversei com a advogada Maria Luísa Gorga, especialista em direito médico.